bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. E se você curtir esse vídeo, deixe seu joinha que me ajuda muito também e deixe os comentários, tá bom? Vamos combinar assim? Maravilha! Bom, hoje eu queria falar a respeito de dúvidas que muitos profissionais da saúde têm a respeito do aconselhamento genômico nutricional. Calma, gente! Só para me antecipar, não fui eu que criei esse nome. Quando eu entrei na empresa onde eu trabalho, ele já existia um modelo. E aí eu fui aperfeiçoando e também conforme as necessidades dos clientes. Então, em linhas gerais, Tati, como funciona esse aconselhamento genômico nutricional? Ele é muito simples. Ele depende da informação do cliente. Então, como funciona na prática, na realidade, né? Quando um profissional solicita o exame de nutrigenética, por exemplo, ele pode ou não ter direito a uma assessoria científica. Isso vai depender da empresa em que ele vai trabalhar, que vai fechar a parceria. E, dependendo dessa assessoria, ele pode ter apenas respostas de dúvidas pontuais, como também uma assessoria completa. Então, o profissional do outro lado, né, o profissional que vai passar esse aconselhamento, ele pode, então, pegar todo o histórico clínico do paciente, querer saber muitas vezes do histórico familiar, quais são as queixas desse paciente, as principais queixas, o que o levou a fazer o exame genético, conhecer um pouquinho mais do paciente. E a partir daí, ele traça toda uma linha de raciocínio em relação aos resultados do exame e passa para o profissional. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Quando eu comecei a fazer os aconselhamentos no laboratório, muitos profissionais marcavam comigo, e naquela época a gente usava mais Skype, né, em 2014, muitos profissionais eles marcavam comigo um horário, e aí muitas vezes dava algum problema, eles tinham filhos pequenos, e aí os filhos se machucavam na escola, e eles não conseguiam entrar em outro horário, então eu perdia aquela minha hora, ele perdia a hora dele, aconteciam vários problemas e a gente tinha que remarcar. Ok. E aí, quando a gente remarcava, conseguia remarcar tudo certinho, eu comecei a perceber que as dúvidas eram muito recorrentes. E aí eu comecei a me perguntar, né? Ou eles perderam na hora que eu falei, ou eles ainda não entenderam totalmente, alguma coisa está acontecendo. E aí teve um dia que eu fui fazer um aconselhamento com uma prescritora, e ela esqueceu do horário, atrasou. E eu não tinha outro horário para falar com ela, porque em geral os aconselhamentos eles demoram de presencial ou até mesmo online ao vivo, né? Eles demoram de 1 a 2 horas facinho. Então o que aconteceu? Eu não tinha outro horário para encaixá-la e ela ia atender a paciente um pouquinho depois. E aí o que eu fiz? Eu falei assim para ela, olha, eu vou te mandar um áudio por WhatsApp para que você tenha essas informações. E aí você vai escutando até o horário da consulta, você consegue fazer alguma coisa, porque eu não consigo ter encaixe para você hoje. E aí eu fiz. E essa prescritora simplesmente amou esse aconselhamento que durou ali uns 30 minutos, 20 minutos, e aí conforme a demanda dos pacientes a gente consegue otimizar, né? Por quê? Porque é muito mais direto, né? Porque às vezes a gente entra no aconselhamento, então a gente vai fazer um Skype, vai fazer um Zoom hoje, né? Ou um Teams, aí pergunta, nossa, que roupa bonita, ai, que, né? E começa a perder ali, ainda mais mulher, começa a perder um pouquinho do foco, né? Então, como a gente faz? A gente faz toda essa trajetória da história clínica do paciente, do porquê ele foi buscar um exame genético, quais são as principais, o que levou esse paciente a fazer o exame genético, quais são as principais queixas dele, pra gente focar naquela parte do resultado do exame. E eu passo por todos os perfis, por todos os genes que existem no exame. Hoje, por exemplo, eu trabalho com um exame que tem, um tem 119 polimorfismos e o outro tem 160 polimorfismos. Então, eles são muito extensos. E eu começo a passar um por um explicando exatamente o que seria interessante. Olha, se o paciente tiver essa alteração em heterozigose, significa isso, e aí você pode fazer aquilo. Se ele tiver em homozigose, significa isso, e você pode fazer
outra estratégia. Então a gente vai criando estratégias em relação a esse paciente. Agora, se o prescritor ficar com alguma dúvida, ele ainda pode entrar em contato comigo. Por exemplo, falar assim: olha, Tati, eu já tentei essa estratégia e não deu certo. O que será que seria mais interessante, né? O que nesse caso seria mais interessante para o paciente? E aí a gente cria também outras estratégias, a gente começa a pesquisar mais estratégias. Então, o aconselhamento genômico-nutricional, ele ajuda o prescritor, ajuda o profissional que vai trabalhar com o paciente. O paciente, quando ele tem o suporte, quando ele tem o acompanhamento do profissional, é muito mais fácil desse paciente conseguir aderir, fazer a melhor adesão daquele plano alimentar, daquelas estratégias personalizadas que foram passadas, do que simplesmente quando ele olha e lê um resultado, né? Então, isso a gente já tem estudos, inclusive, para comprovar. Mas isso é muito importante, porque muitas vezes o profissional ele não solicita o exame porque ele não sabe que existe esse suporte dessa maneira. Então, se você é profissional e ainda não solicita o exame exatamente porque tem essa dificuldade, né, de entender um pouquinho mais profundamente do exame, então você precisa conhecer outras parcerias para que você então tome a sua decisão por aquela que vai te oferecer um serviço de assessoria científica com profundidade para você ajudar o paciente, porque afinal de contas estamos neste mundo para multiplicar a saúde deles. Um grande abraço, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Até mais!